assunto obsessivo, realmente, que isso já vem de grupo de períodos passados, né? Eu falo que eu estava lendo, que li 30 páginas. Eu gosto de ler um capítulo por dia, mas eu li logo 3, porque realmente a Mereciana, Bezerra de Menezes e o Felito. O Felito é um espírito ligado àquelas regiões mais baixas. Olha, vou te dizer uma coisa, o assunto é seríssimo e a gente passa longe. Então vamos lá, tranquilidade, a gente tem que recorrer. Então eu faço a prece. Beleza. Tranquilidade, comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Valorize os minutos, tudo volta, com exceção à hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Finalizando. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores. Mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. E assim, Senhor, nessas horas, iniciamos o estudo do livro No Mundo Maior. Com certeza nós iremos apensá-lo ao Evangelho que o Senhor legou a nós. Que a paz seja em nossos corações, que possa nos envolver a todos os nossos irmãos que ainda não sintonizaram-se, se não puderem, devido a alguns motivos particulares, que seus lares sejam visitados. Mães, os espíritos ligados a eles que possam, através da espiritualidade maior, promover e que estes, através de circuitos fechados ou auditivos ou visuais, acompanhem as nossas conversações e leitura. Nós ficamos agradecidos a Ti, Senhor, e que essas verdades carefundem em nossos corações, deixando todos nós atentos, porque, na verdade, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Te agradecemos que as bênçãos se fazem intensamente em nós, envolvendo a todos aqueles caídos e necessitados. Finalizando, Senhor, me faço porta-voz de todos aqueles que não conseguiram ainda deixar sair do seu coração e da sua boca a palavra perdão. Perdão pelos erros cometidos, pelas faltas excessivas, pelas atitudes e atos inconsequentes. Graças a Deus, damos por aberto a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus, Sr. Roberto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roberto. Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Boa boa noite. noite. Hoje nós estamos findando o capítulo 10 do Mundo Maior, que é o caso Cecília, né? Onde ela provoca, né, alguns problemas para ela, dela. E, infelizmente, né, são casos cotidianos. Aliás, como todo livro, são casos cotidianos. Então, é o que nós temos que aproveitar, né? É colocado um caos aqui, um causinho, né? Porque a espiritualidade maior viu que a nossa dificuldade em ler, compreender assim com mais, né, seria assim, livros mais filosóficos, a gente não estava, né, muito afim. E a espiritualidade superior decidiu que botar esses causinhos e nós temos mais facilidade, principalmente o brasileiro, né, o latino-americano, que adora novelas, né? É uma novelinha, né?
E dentro desses causinhos vai passando para a gente o principal. Causinho, tudo bem, é muito necessário para que a gente compreenda, mas o principal é a lógica do negócio, o raciocínio em cima disso. Como devemos nos portar, como devemos evitar, trabalhar sem nós, etc. Né? Então, a Cecília, né, ela infelizmente, né, se prendeu digamos, às coisas do mundo. Né? A mamãe dela tenta também passar para ela, né, novas informações, que ela desencarnada aprendeu algumas coisas, mas não adiantou muito. E nós paramos justamente nisso, né? Quando ela provoca o aborto, mas ela também não, ela vai ter um problema de hemorragia muito forte e, infelizmente, né, os dois vão se encontrar agora no plano espiritual, né? Não muito em paz, né? Bom, vamos lá, Elisa? Vamos. Antes da gente começar o estudo, por uma questão de ordem, eu vou deixar claro que o assunto hoje é um assunto pesado, difícil, e que nós devemos nos ater à doutrina dos espíritos e não às coisas do mundo, senão nós não vamos conseguir andar um passo no estudo e ainda vamos nos envolver em conversações nada edificantes para a nossa noite, né? Quem sabe como será o nosso sono. Então, vamos observar a parte do espiritismo do capítulo que nós vamos ler mais à frente. Então, vamos lá. Nós estamos no livro No Mundo Maior. O capítulo é o 10. Esse livro é de psicografia de Franciscano Xavier, pelo espírito André Luiz. Para quem tem o livro novo, é página 151. Para quem tem o livro velho, é 152. E o parágrafo é Os Raios Mentais Destruidores. Todo mundo achou? Boa noite. Todo mundo está com o livro. Achou, Consuelo? Achou, seu Roberto, Zé Roberto? Já, o meu já está. Achei sim. Ok. Então, Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite. Chorotepa. Tamo aí. Vamos lá. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente... Vai falar, Fred? Não, você ia falar, né? A menina provocou o aborto, e esse aborto também provocou nela essa hemorragia, que o Calderaro viu que não tinha mais jeito, né? Chamou a turma, que é a turma, tipo a turma lá do Obreiros da Vida Eterna, do Jerônimo, né? A turma que vem, né, trabalhar, né, desligar os laços, etc, né? A turma não é a turma do deixa disso, é a turma do vamos resolver isso, né? E nós também vamos passar por isso, né? Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas do mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra, troando a uma vez. Olha a comparação aí, né? Como o ódio ainda é forte dentro de nós, né? Há muito ódio, infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente. E é o que são as causas, inclusive, se for olhar os canhões, por que ligam os canhões, né? É o ódio, né?
Não é somente aquela questão de se aproveitar, de invadir para tomar, nada disso, não. Se não há o ódio, não acontece isso. A pessoa procura outros meios de negociar, etc. Mas o ódio já está instalado aqui. Tá? É interessante. Isso é nosso, infelizmente. Nós temos que nos livrar disso. Vamos lá. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso de séculos. Não me ouves mera teoria, não me ouves mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre as duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Aí a gente vai ver, né, essas reencarnações que nós vemos tão difíceis aí. Né? Porque o negócio vem de séculos, mas a dor, né, somente a dor, em alguns casos, que corrige. Lembrando de novo o famoso livro Pares e Redenção, né? Foram séculos, séculos, séculos. Quando eles ficaram numa situação que um precisava demais do outro, começaram ali a ver as suas virtudes um do outro, né? E ali começam a amizade e futuramente, né, da amizade, simpatia, etc, o amor, né? Uhum. Mas, simplesmente, é por nós mesmos, né? Provocado. Né? Eu tenho da Zíbia. O livro é um negócio de vítima, né? Como que é, meu Deus? Interessante que eu vi no Carreira, fez lá o livro. Não existe. Somos todos culpados, o nome do livro. Se eu não me engano, somos todos culpados. É um nome muito interessante, tá? O livro eu não li, mas o nome eu achei, né? Ficou gravado. Eu vi naquelas bancadas de livro, né? Somos todos culpados. Então é isso aí. Vamos ler? Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no passado, no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Se eles lá no plano espiritual não conseguem prever, quer dizer, logicamente, acima deles sabem. Estão falando, é aquele estudo do anjo da guarda. No top deles é o que eles sabem isso, que o negócio vai durar mais algum tempo, né? Imaginem nós. Né? Nós somos muito pretensiosos, às vezes, né? Falo por mim até também, tá? Quando a gente quer colocar um cara aqui do planeta em estudo, nós não temos os elementos necessários para conversar sobre aquele assunto. É muito difícil. Veja um caso desse. O tempo está lá, né? Como é que fala? Interessante aqui, Fala, Samuel. interessante aqui que chama a atenção é o seguinte: o André, esse é o quarto livro do André, né? O André, por tudo isso que ele vem narrando até o presente momento, mesmo assim, ele ainda ficou aflito contemplando esse duelo entre os dois, né? Para você ver que coisa terrível que estava acontecendo. Não mole, não. Isso é o quarto ou o quinto livro? Agora o senhor falou aqui, mas nesse livro não tem. É o quarto. É o quarto. É o quarto livro. É o quarto. Para você ver
para você ver que, mesmo assim, com toda a experiência dele nos narrando até agora, ele se declara, né, aflito com o duelo. Meu Deus do céu, que coisa horrível. É que não é qualquer um que tem esse equilíbrio necessário para. É por isso que a turma é escolhida, né? A turma que vai fazer esses trabalhos é escolhida, né? Os escritores sabem que pode levar a questão do equilíbrio, né? Mesmo assim, o André Luiz tem hora que chora, tem hora que quer dar, né, dar rasteira, pancada nos outros, lá no Obreiro da Vida Eterna, ele queria, né? Vamos lá, vamos dar um jeito nisso, né? Quer dizer, o André Luiz ainda tem muito de nós, né? Pelo menos nessa época tinha, né? Acredito que hoje não tenha tanto. E é um trabalho complicado, é um trabalho muito complicado. Tem que ter muito. Um exemplo, o Jorge gosta desse exemplo aí, é o Neves, o advogado lá do Sexo e Destino. Eu pensei nele. É isso, ele ficou 40 anos desencarnado cuidando disso. Casos de famílias, que é marido e mulher, confusões, brigas, e ele intuindo daqui, trabalhando ali, naquele lance que leva o fulano, chega na hora certa. Aquilo tudo o Neves fez. Mas quando tocou na família dele, acabou. Aquele super-homem acabou. Aí ele viu quanto desequilibrado ele ainda era. Né? E quando pega perto do nosso calcanhar de Aquiles, a gente sente muito. Sente muito mesmo. Aqui não pegou no calcanhar de Aquiles do André. Ele já sentiu. Aí, seu Roberto, você imagina se é um familiar, né? O nosso lá, ele, quando pegou no pé dele, ele já, né, começou a usar as pantufas dele, ele já ficou bravo. Nossa, esqueci o nome do cara, esqueci, é um nome até italiano, né? Ele ficou. Ele não sabia se ajudava os obsessores que estavam na casa ou se ajudava o cara que precisava, né, se curar, né? Exatamente. Ernestinho. É o Ernestinho. Isso me lembrou aquele. Eu acho que é uma página do Emmanuel, não tenho certeza, na hora do testemunho, que a gente, na hora do testemunho, a gente treme, né? Na hora do testemunho, a gente está lá. Aí vem um problema com a família. A gente tem que fazer aquilo que a gente estava fazendo lá para os outros, a gente tem que fazer para a nossa família. A gente treme. Os laços, o pensamento que não foi desencarnado, as ideias, as paixões que não foram desencarnadas, a gente treme. No sangue fala mais alto, digamos assim. No sangue fala mais alto. Então, porque ainda não desencarnou. Digamos assim, né? Exatamente. Ainda não desencarnou, ainda continua encarnado. E foi o nosso assunto quarta-feira. Nós falamos do Chico sentado na calçada, chorando, triste, vendo a irmã sendo levada para o hospício numa camisa de força. Né? É onde o irmão fala, não vi ninguém. Você está chorando pelo Xavier? Não vi você chorando pelos Silvas, né? Pelos Albuquerque? Não vi. Por quê? O Chico passa uma lição para a gente aí, né? Uma lição dura ainda para a gente, né? Que a gente tem que realmente se preocupar com todos, não só com os familiares. Mas já é alguma coisa se preocupar com os familiares, né? Já é uma grande coisa. Que do jeito que o mundo está hoje, já acho até demais, né? Capítulo 11. Me lembrou da música do Titãs, né? Não, dos Titãs, não, do O Traje a Rigor. O nome da música é o nome do capítulo 11. Não precisa cantar música, não, por favor. Eu não me lembro também, não. Ô, tão mal assim, né? Vamos embora lá. Você falou, eu já lembrei da música. Não cante a música, por favor. O assunto já é complexo, ainda vai cantar aquela música? Capítulo 11 do livro No Mundo Maior, se chama Sexo, por acaso. Ainda sob a impressão desagradável, colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Será que eu vou conseguir ir lá? Não é templo de revelações avançadas,
informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimento dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Vou falar uma coisa, Elisa. Esses irmãos, eles são todos desencarnados, tá? Não tenha pressa de ir lá, não, tá? Não, estou falando, será que eu vou conseguir ir lá depois que eu estiver desencarnado? Não. Tenha pressa, não. Fica aí que tá bom. Fica quietinho aí. Tá? Não, pelo menos ficar perto desses instrutores aí, né? Se já pegou a senha, não tem como desistir. Então, olha só, não é templo de revelações avançadas. É um templo de instrução mesmo, referente ao trabalho deles, né? Isso que eu achei muito legal. Olha. Ante minha indagação de aprendiz, continuou o bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões de interesse de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens, que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Olha só. Estudo este dia os enigmas da loucura. Isso, lá no plano espiritual, vamos repetir, né? Tudo isso que nós estamos vendo, o ódio, todo o desequilíbrio, né, que se torna constante, é considerado para eles uma loucura. Já é loucura. É problema. Isso aí a gente, o problema do cérebro, não. Não. Já está no espírito. Já está na mente. Ódio, a raiva, isso e aquilo. Não é problema do corpo físico. E a nossa ciência, que age muito bem, ainda está caminhando nisso, presa ao corpo físico. Quando descobrirem, né? É o que o Lauro Mendonça falava, né? Vamos dar um dia desses ainda vão chegar na farmácia e falar, me dá um livro aí para dor de cabeça. Vai ser mais ou menos isso. Já estão bem mais avançados e tal, mas ainda estamos um pouco distante disso. É o problema da população. Tá? E o sexo está dentro desses grandes problemas. É muito sério. Tanto que naquele livro, né, o Trilhas da Libertação, não é isso? Isso. E aquele fala lá, o Tarmaleão, não é isso? Tarmaleão, não me lembro bem. Tamerlão. É que eu me lembrei do Pantaleão, juntei os dois nomes. Parece um pouquinho. É Tamerlão. O Tarmelão, todo mundo, vamos fazer isso, fazer aquilo, não, vamos, não. Sexual. Quer pegar sexo, poder e dinheiro. As três coisas. Que geralmente andam juntas. Andam juntos, o sexo está em tudo, né? Porque o sexo tem muito a ver com o espírito, que o sexo é criação. Só que nós ainda... vai falar aqui sobre tudo isso aqui, né? É criação. Aí nós não usamos... Estamos começando já também, graças a Deus, a isso. Mas usamos o sexo ainda muito próximo das nossas passagens lá atrás. Ou seja, o sexo está muito ligado ainda ao terceiro andar que o Alterário fala lá no início do livro, ao inconsciente. Quando ele chega ao consciente, é um grande passo. Quando estiver no superconsciente, aí nós acho que não estaremos, não vamos mais precisar também, né? Eu tenho, de repente, já perdido até essa forma física aqui. O sexo é somente nessa passagem aqui, desse planeta. Se lembra do Asclépios, sublime peregrino? Não tem mais forma.
Não é uma luz. Não, no escrito lá não fala da luz, não tem mais forma. É difícil da gente compreender o que é o Asclepios hoje. Está lá escrito lá. Né? Então a questão sexual aí já é outra. A gente não entende porque nós ligamos muito a questão sexual aos órgãos sexuais, justamente o que nós estamos falando. Ainda está muito ligado à origem animal, né? Isso tudo ele vai falar aqui. E muito mais coisa. Muito mais coisa mesmo. E se torna loucura. Fala, Jorge. Se a gente puxar a nossa folha corrida, não deixa de puxar, né? A gente vai lá para trás de 2000 anos, basta de 2000 para cá, a gente lendo aí as obras básicas, já faz um mapeamento e mostra nossas... Né? Então, essas questões de loucura, tanto esse que foi citado, tem outros livros. E esse que a gente está lendo, A Loucura e a Obsessão, e muitas das vezes, no século XVIII, ali lá da França, desse livro aqui, uma garota de 14 anos, aquele período, né, que o pai oferecia para casar com fulano. E a garota tinha que casar. Interesses lá, financeiros, seja lá o que for. Acabou quando, na noite, rapidinho, tá? Do conluio entre o casal, ele revelou para ela que ele tinha uma doença. E ela disse que o respeitaria, enfim. Aí vem a aprovação. O irmão, né? A esposa que gostava de andar de cavalo, cavalo lá, não sei o que aconteceu, puf, morreu. Ela ficou meses lá internada, lá naquela época morreu. Foi ele para a casa do irmão. Aí começa o problema, o desequilíbrio vira à tona. Vamos puxar a folha corrida? Lá atrás. Então, aí começa as entidades fora do veículo a estimular, a criar, né, essas situações. Só que esse lício aí ele está no corpo masculino. E a entidade obsessora, né, que foi o marido que se achava ser traído, mas ele foi o causador da situação. O problema dela, né, esse lício, que é a Annette, é que lá atrás ela se prostituiu depois que largou o outro, morreu o irmão também, porque o outro obsediou, uma melancolia, uma depressão muito forte, morreu um ano depois. Aí ela foi se prostituir lá na França. E aí o que dá? Vem encarnar em Piratininga, uma coisa assim, não sei, aqui é pro lado de São Paulo, não sei qual é das duas. Uma é aqui no Rio, outra lá para São Paulo. E novamente a recidiva, encontrar os três novamente o desequilíbrio sexual, né? Aí ele reencarna e vem o obsessor atrás e um vem como tio, irmão da mãe. Sabe que danado dando em cima do garoto, rapaz? Ele conseguiu, o garoto, quando novinho, excitá-lo. Se não fosse a intervenção. Eu estou citando isso, dando mais ênfase, porque a emericiana e o doutor Bezerra de Menezes, nos trabalhos do telar umbandista, né, lá na Bahia, esse é o livro que o doutor Bezerra de Menezes ajudou para criar, né, para desmantar muitas formas perispirituais de espíritos que se utilizavam apareciam como diabo, usando a forma perispiritual. Está lá no livro, tá? E escrito isso. Desculpa aí, eu não estou fugindo aí de nenhuma narrativa contrária, não. Enfim, nós temos esse passado, nós todos. Não adianta a gente dizer, não, eu estou isento. Não estamos, não. Se hoje nós estamos melhorzinhos, mas nós estivemos mergulhados nesse caso. Se hoje nós estamos ajudando, nós estivemos mergulhados em casos similares. E entre outras situações. Só isso, desculpa aí eu me alongar. É isso aí, negócio sexo é da loucura, é só para lembrar, porque é uma loucura, né? É o caso lá. Né? E tem mais coisa até para falar, não vou falar não, senão pode gerar problema. O doutor Zirra é quem falou, não fui eu não, tá? Ele contando lá o que poderia acontecer de saúde. Tem muitos homens aí
que não faz exames. Você sabe o que é o toque de próstata. Pronto, vou abrir, já comecei a falar. Né? Tem muitos que chegam e evoluem ao câncer. Por quê? A vida promíscua, toda ela insuflada por quem? Para levá-la a triste situação. E aí o rolo continua. É isso aí. Vamos lá, Elisa. Pessoal, rapidinho. Desculpa, mas eu vou ter que sair. Meu pai tá meio apreensivo aqui, vou ter que dar uma saída. Tá bom? Olha, bom Natal para vocês, tudo de bom, muita paz, tá? Depois Para você também. Fiquem com Deus, tá? Muita paz aí. Para você Ótimo Natal também. para vocês. Tá melhor que Deus. Tá, valeu, Zé. Você também, Zé. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam, atenciosos, iluminado condutor de almas. Achei interessante aqui, primeiro, a quantidade de gente, né? 200, né? É muita gente, né? Um pouco mais. E não fala o nome do escritor, não. Fala, eu achei interessante. Isso deve ser a pedido do próprio escritor, não. Não coloca o meu nome aí, não. Né? É isso aí. Vamos lá. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente, à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é um dos fatores mais decisivos. Essa questão da conduta sexual, ela realmente é muito, assim, hoje nós temos muitas coisas, muitos livros, estou falando fora de doutrina espírita, né? Mas a televisão, a internet, muita coisa chega para a gente. Agora é um tal negócio, está vindo o joio e o trigo. Essa questão do joio e o trigo, a gente continua ainda em ignorância em algumas coisas. O que o Jorge falou aí sobre o toque, se não é que ignora, mas não, eu não, né? E aí vai por diante. Isso vai gerando problemas. Não só doenças do corpo físico, mas doenças, né, espirituais. Então, isso aí, eu estava falando que é a ignorância quanto a essa conduta. Né? É um dos fatores mais decisivos para a gente entrar nesse desequilíbrio aí. Às vezes é a raia da loucura, né? Desculpa, gente. Estou com pastilha na boca e não tá, o negócio está bravo. Podemos? Podemos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste feridas na história da humanidade. Referidas. Da peste referidas na história da humanidade. Eu li 2 vezes e consegui ler errado 2 vezes. Então, a gente está vendo aqui o que ele está falando. Ultrapassa, né, os casos, são inúmeros. Todo dia a gente vê, são inúmeros. Não, vem do espírito. A gente está falando aqui sobre espírito. Como o escritor, né, o escritor fala encarnado ou desencarnado, acontece a mesma coisa, esse desequilíbrio.
nós também temos que aprender muito sobre essa questão da conduta. Como nos conduzir. Em todos os sentidos. É meio complicado, né? São séculos no vício, nos vícios, nas paixões. E se torna de uma hora para outra, ninguém vai. Fala, Jorge. É verdade. Lá no Sexo e Destino, eu vou citar o caso do Cláudio lá com o problema da bebida. É a mesma coisa nas questões também do sexo, né? Porque quem sinaliza, quem abre a brecha somos nós. Então, como há um vínculo, né, aí a questão da sintonia e da afinidade, se ela já existe, né, se vai favorecer. É como se fosse um trabalho, uma reunião mediúnica. A entidade, ela coloca-se ao perispírito, só que a entidade desencarnada, ela não tem corpo físico. E ela necessita do fluido vital. Porque sem o fluido vital, ela não vai sentir as sensações que o prazer lhe concede, de que natureza for. Não é isso? Se eu estiver errado, me corrija aí. Então, por que ela coloca-se ao perispírito da pessoa? Né? E induz a criatura, aí vai para tal prática. E o que você acabou de comentar, o que ele está falando aqui, essa epidemia de Bourbons, lá, Bourbons, né? Que é a peste de Justiniano. Hoje em dia, vou voltar eu vou parar aí, tá? A ciência, os médicos da Terra não estão pedindo para que os pais, olha as crianças, as meninas dos seus, a idade eu não sei, se eu chutar, se eu estiver errado, me corrija. Não sei se é 12, se é 14 anos, HPV. Os garotos também, vacinar, né? Para evitar os problemas, porque nós trazemos essas matrizes já no nosso corpo espiritual, é o perispírito. Né? Nós trazemos, porque o Afrânio comentou, a gente está lá atrás, ligado ainda aos nossos instintos, né? Que está adormecido e volta e meia, quando a gente é influenciado, volta à tona. Você quer controlar e é forte demais, porque nós somos fracos. Porque tem alguém por trás alimentando essa ideia, e nós não sabemos como controlar isso. Então, o indivíduo que tem o hábito da prece e é persistente, esse consegue, exceto isso. Aí voltando a falar, onde eu disse que eu ia parar. E hoje em dia, os casos de câncer em meninas de úteros novas, jovens, está aumentando, em decorrência das práticas desde cedo, já atrás dos seus matizes. Não sei se eu fugi do assunto, mas eu acredito que não. Não. Felizmente é isso aí. A gente é traz conosco, né? E estamos aqui o quê? Justamente para mudar através, né, do aprender, a modificar isso. Vai falar aqui na frente também sobre isso, que ninguém vai virar santo de um dia para o outro, mas já pode começar a colocar em prática alguma coisa. O esforço e a vontade vale muito. Que aí também vai vir a ajuda do lado espiritual dos bons. Quando há um esforço, um grande exemplo, Maria de Magdala. É milagre, não. Jesus viu que havia muito esforço e vontade de direcionar o amor que ela tinha para doar. Tá? É isso que fala, né? Ela tinha muito amor para doar e fazer o correto. Jesus viu isso nela. Ela viu realmente a vontade de mudar. E ela é um grande exemplo nessa área aí. De cortesã, né? Para praticamente uma discípula. E podemos considerar uma apóstola. Ela realmente teve um trabalho, no livro Boa Nova, o trabalho de Maria de Magdala após a crucificação de Jesus é maravilhoso. Ela foi para o cerne da ferida, foi lá para o Vale dos Imundos ajudar aquele pessoal. Olha só que coisa. Quanta gente ali ela levantou, né?
Uma das grandes transformações, né? São duas grandes transformações que a gente precisa levar em consideração, a dela e a de Paulo, né? E Paulo, a rebeldia. Ela era o sexo. Frank, rapidinho. Se ela já. Para mim, é meu pensamento, tá? Eu acredito que ela, mesmo naquela vida de cortesã, ela já queria sair, mas ela não conseguia. Por quê? Não é nos textos evangélicos, não cita que ela estava presa a várias entidades? Também. Né? Não é isso? Então ela queria, mas não conseguia. E é isso que se dá com muitas jovens, né? Mas pronto, vamos fechar aí logo o ciclo, né? Nós todos. Quer sair, mas não tem força. Jesus identificou-a como uma criatura que poderia fazer a diferença. E ela fez. Ela fez. Uma aposta bem sucedida, né? Vamos lá. Eles devem estar falando com os lixeiros lá agora. Não, estava ouvindo. Eu desliguei porque passa moto, aqui passa tudo. Carro com som alto. Vocês sabem que só a epidemia de bubons no século VI de nossa era, chamada de peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Essa afirmativa do cara aí, né? Bagatela. É pinta, né? Problema premente este. Beleza. Olha o que vai falar agora, que é um negócio mais sério ainda. Vamos lá. Problema premente este, que já ensandeceu muitos cérebros de escol. Não podemos atacá-los a tiros de verbalismo, de fora para dentro, a moda dos médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Também não vamos. Ele vai defender os médicos daqui a pouco, vai falar um pouco sobre Freud, as outras. Nós, né, na materialidade do mundo, a falta de desconhecimento da alma eterna, etc., os médicos também não conseguem colocar isso lá no seu trabalho. Né? Psicólogos, psicanalistas, etc. E dentro do materialismo também, até os seus escritores também vão sentir uma dificuldade para passar algo mais, né? Intuir esse médico mais para fazer um trabalho mais, mais por dentro. Está vindo de fora para dentro, mas não está conseguindo chegar no cerne do problema, que é muito complicado. Isso aqui é parecido com a história da regressão de memória. Aquilo está lá dentro do espírito, tem que saber como chegar lá. Não estou falando fazer regressão de memória, não, eu só estou falando. É complicado. De novo, repito, é do espírito, não é do do espírito que está encarnado, do corpo. Então vamos lá. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a menores fatores fisiológicos. Meros fatores fisiológicos. Porque às vezes a gente pensa, né, que é aquela sede, né, da música fala, naquela vontade o tempo todo, que tudo. Isso é do espírito.
veja bem, quando a espiritualidade quer dar uma crava nisso, tem que falar essa questão da inversão de sexo, tá? Traz a pessoa já vem com o corpo fisiológico menos preparado para isso, ou seja, a vontade vai ficar somente aqui, o corpo, o instrumento não vai funcionar. Quando chegar um limite, e aí depois que continuar também por outras formas, aí sim, nós vamos ver reencarnações mais difíceis nessa área aí. Bem mais difícil. Somente na área física, né? Assim, do sexo. Mas na área física, para que crave aquele espírito. Para que ele aprenda. Aprenda a, né, se controlar, a usar. Tá? Então, não é mero problema fisiológico que está falando aqui, não. Não é nada disso. Isso é uma parte que o corpo estando legal. Tá? O assuntinho é bravo, né, Elisa? Vamos embora. Não resultam de automatismo. Só um instantinho só. Você vê como o problema é do espírito. No livro Missionário da Luz, aquela menina que recebe as mensagens do Alexandre na boa, né, que sai do centro espírita, o irmão dela, que estava com ela, tem problema na área sexual. Ele frequentar muito, está lá o centro espírita, ele tinha companheiros com ele que ajudava a forçar a barra, e como ele tinha, né, ele tinha vontade, o corpo legal. E o que aconteceu? Ele estava chateado aí nas sessões espíritas, porque ele estava, entre aspas, se sentindo menos homem. Ele estava tendo uma chance de se controlar, de mudar a sintonia, né? Ou seja, e aqueles que o ajudavam estavam tendo dificuldade de chegar a ele. Está lá no livro Missionários da Luz, tá? É onde entra a garota, conversa com ele e com a mãe, né? Ele estava chateado era com isso, tá? Estava gostando de ir lá no centro espírita, mas estava se sentindo menos homem. Entendeu? É do espírito, não é somente do corpo físico. Fala, Jorge. É só um pedacinho só. E ele tinha um lar constituído. Você viu quando ele chegou? Ele é casado. Quando ele chegava em casa, lá tinha preces, né? E as entidades não entravam. Ajudava muito ele, né? Todos os lados ele era ajudado, estava se sentindo menos homem. É só isso. Só para nos chamar a atenção, né? Como nós somos influenciáveis. Então, não é somente o homem, não. É do espírito. E também, se o espírito para influenciar um que não está muito, já está equilibrado, isso não vai conseguir influenciar. Claro, os equilibrados nesse campo, mas existe, né? É lógico. Vamos lá, Elis. Não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. Olha essa afirmação aí, gente. Porque é muito idêntico. A diferencia, né, não agem um outro, né? E a gente fica essa aqui, tanta isso, né? A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos a inquietação sexual, fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Então, o sexo, em primeiro lugar, para isso, né? Procriação, para que a, né, perpetuidade da espécie. Esse é o primeiro objeto do sexo no planeta Terra. Mas, junto a ele, vem a questão, né, que fala que o nosso psiquismo tem que procurar sempre, né, entrar nessa zona superior.
no superconsciente lá no primeiro andar, que nós tanto estudamos lá no capítulo 3, né? Estudando o cérebro. Só que nós ainda, voltando ao inconsciente, né? O que está lá guardado, há muito prazer nisso, há muita coisa do mundo nisso, muita paixão nisso, presa a isso. É o vício, né? É a nossa dificuldade. Então, deixa de ser um instrumento de procriação para ser um instrumento, desculpe, de diversão, né? E aí começam os problemas de ligação muito afetiva, paixão, digamos assim, muita paixão. Vai falar aquilo que ele falou ainda há pouco, sobre a questão de os danos no mundo são maiores que as pragas, né? As mortes, os processos de loucura são muito maiores decorrentes disso. Uma coisa que é para a gente utilizar, tá? O discernimento, a ignorância da conduta sexual, que falar atrás. Como nós ainda, né, nos utilizamos dessa ignorância, é o que causa tantos e tantos dissabores no mundo, né? É do psiquismo ainda. Vamos lá. Alguém quer falar? Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com os sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Olha, sobre os efeitos imediatos à luta carnal são esses amiguinhos que estão junto conosco, tá? Ainda fala isso, né? Com sombrios reflexos. Vem a turma, não vem um só. Não esquecendo do Pavlov, né? Os reflexos condicionados. Né? Porque é o hábito, você acabou de comentar aí, os vícios, é alimentado por esse povo aí que, aproveitando a brecha. É isso aí. Inúmeros movimentos libertadores instalaram, através dos séculos, no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis têm sido alimentadas na Terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. É a pessoa, né? Nós, estamos chegando a conclusões, né? Para de fazer isso, para de fazer aquilo, vamos sofrer menos, vamos trabalhar aqui, né? Vem a pandemia, vamos inventar uma vacina rápido, vem isso, vamos fazer isso e tal. Mas o que ele fala aqui, a questão da ignorância em relação, né, no campo sexual ainda continua escravizando. É um trabalho que também tem que... Olha, esse livro foi escrito em 1944, eu acho, né? 40 e pouco. Eu acho que piorou, né? Porque com essa transição planetária, logicamente, o negócio não deve ter melhorado muito, não. Mas nós vamos passar por isso, com certeza, né? Eu lembro de uma passagem dito por Chico Xavier. Ele teve, eu não sei se ele esteve num país lá fora, eu não sei qual foi. Ele estava com alguém conhecido e o Chico Xavier identificou pelos trejeitos do povo que estava nesse país. Eu não sei se é Londres, Estados Unidos, eu não sei, eu não me lembro bem. Aí ele disse: fulano, você está vendo? Eles já estão chegando. Quem seria esses que estão chegando? Justamente esses espíritos que habitam as regiões, né? Vamos dizer assim, que é o umbral, né, mais denso, que era aqueles cabelos assim, se rasparam do lado, em cima, tatuado. Desculpa aí quem gosta de tatuagem aí, não significa que seja, mas tem muita gente.
Pois é. Eu falei asneira aí, Calabino. Não, estou brincando aqui. É verdade. Não, mas eu estou falando o que o Chico disse, né? Eu não estou mentindo, não. E, porque se eu mentir, é mais uma na minha conta, né? Mas, O CEOL faz um trabalho em cima disso, desse pessoal aí, lá em Jacarepaguá, tá? São dos bárbaros que estão por aí. Quer dizer, tá acontecendo que se cuide. Bárbaro, mas Jacarepaguá. Por isso que o centro é lá, não é lá, viu? Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispíriticos, o que exige longos períodos de reparação. Centros, está trabalhando muito aqui aí o genésico, né? E aí há o desequilíbrio, porque vai se trabalhar demais. Ele esquece, principalmente os dois principais, né? O coronário e o... Como é que é? Os dois de cima, né? O coronário cerebral, né? Então, é isso aí. Começa aí a loucura. É muito trabalho, né, num lugar só. Né? É muito investimento num lugar só. Esquece de investir no resto, principalmente nos lugares principais. Então, não são simples modificações do cérebro. É no corpo espiritual. Pô. É devido ao desequilíbrio, à loucura, né? Do espírito. Né? cabe até um... Não, acaba de falar aí, depois eu falo. Nós só falar, exige longo período de reparação. De tratamento. Aí, isso, às vezes, não, só uma, duas reencarnações, não. Às vezes demora mais. Esse negócio eu até me lembrei do nosso lar. Quando o André Luiz está andando lá nas câmeras, né? Ele viu uma certa porta lá e a Narcisa fala para ele. E isso aí, ele, André, por enquanto não vamos tocar nesse assunto aí, não. Esses aí são os nossos irmãozinhos que vieram com problemas na área, da área sexual. Está lá no livro dos Flores. Quer dizer, agora, no mundo maior, o André Luiz, né, já está... Aquilo que ele não comentou no primeiro livro, já está comentando agora. Tá, gente? Né? Fala. Hoje, os neurologistas, ou né, o pessoal da área médica, quando encontra uma pessoa que tem certos distúrbios mental, ou tipo assim, uma criatura, eu vou usar essa palavra débil, tá? Eles fazem um mapeamento por tomografia, por ressonância magnética, né? E o cérebro não está afetado. Mas eles encontram algumas, né, modificações bem indiscretas, mas eles não sabem qual é a origem dessa situação. Então, como o centro genésico e o centro solar, eles são muito utilizados aí por esse povo, né, para estudar a energia do encarnado, né, para que eles se satisfazem. Essa é a técnica aí daquela entidade que foi citada, né, atuando nessa região. E com isso, o fator gerador de desequilíbrio psíquico vai aumentando. Aí, alguns neurologistas, isso daí, pesquisas feitas, eles começaram a observar os problemas hormonais, que eles chamam de neuropeptídeos, né, que é liberado, que vem trazendo né, vai já sinalizando para eles da área médica para se observar o porquê. Aí eles estão fazendo comparações. Eu não tenho, leio só, e chegaram, né, ainda, mas não abordam a questão que é o sexo causador dessa situação. Vai demandar bastante tempo. Finalizando, o Dr. Felipe de Oliveira, nas pesquisas, você falou do cerebral, lá da glândula pineal, ele dá um pitaco, mais ou menos, tá?
Mas ele não encontrou respaldo em colegas deles, porque ele aborda a área física e adentra mais profundamente nas questões espirituais. Mas como encontra barreiras, ele ficou um pouco, né, assim, superficialmente. Mas para a comunidade espírita já fica um leque, porque a gente já tem as fontes de informações de obra, como essa aqui que a gente está estudando, né? Então, os desequilíbrios se tornam muito grandes no corpo causal. O corpo causal a gente sabe que é o perispírito, né? É aí onde estão as doenças. Elisa, já deu hora, vamos ler só esse parágrafo aí. Acabou o tempo. Só esse parágrafozinho que é para fechar esse estudo de hoje. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto é, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Ok. Fechou o estudo de hoje, né? A sede está na alma, não no corpo grosseiro. Essa questão do jovem, né? Cheio de hormônios, cheio de vitalidade, e como há, né, a apropriação, né? Que é o objetivo, né? Vez a outros reencarnarem. Só que aí vem essa questão do prazer. Né? O Marco Aurélio até falou uma coisa, né? Se não tivesse prazer, nós somos tão egoístas que nem certo. Ou seja, não ia renascer mais ninguém. O planeta ia aos poucos se acabando. Tá? Então vamos dar uma parada aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou desligar a gravação, tá? Tá desligado.